Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Daremos início à sessão solene em homenagem aos engenheiros agrônomos. Convidamos para tomar posição à mesa, a fim de presidir esta sessão solene, o senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça da CLDF, deputado Tiago Manzoni. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal em homenagem aos engenheiros agrônomos e inicio dizendo que para a Câmara Legislativa do Distrito Federal é uma grande satisfação poder recebê-los aqui para homenageá-los. E dado o número grande de pessoas em pé, eu já sugiro, Barreto, eu não sei onde está o Barreto, mas eu sugiro que no ano que vem a homenagem seja feita no auditório novamente. Agradeço a presença de todos vocês num dia chuvoso como o de hoje. A presença de vocês aqui muito nos alegra. Na sequência, eu convido para compor a mesa junto comigo o senhor secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, o senhor Rafael Bueno. Enquanto o secretário sobe, eu vou pedir para que, na medida em que as cadeiras forem ficando vagas daqueles que vão subir aqui, pedir para quem está de pé possa tomar assento junto conosco. Convido também, representando o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, o senhor conselheiro federal Alexandro Meirelles. Seja bem-vindo, Alexandro. Convido também o senhor presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal, a Emater DF, Cleison Duval. Convido o senhor presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, Fernando Brites. Convido também o presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Distrito Federal, AEADF, Antônio Barreto. E, por fim, o senhor diretor-geral da Mútua do Distrito Federal, Arthur Milhomem Neto. Peço a todos que se coloquem de pé, aqueles que podem, para que em posição de respeito nós entoemos o hino nacional brasileiro.
Vou avisar o pessoal aqui da nossa equipe técnica que eu vou... Obrigado. Que eu vou inverter um pouco a ordem aqui do script, só para que antes das minhas considerações iniciais, a gente assista ao vídeo. Então, se puder preparar o vídeo, deixar ele pronto, e antes que nós assistamos o vídeo, eu indago se há alguém aqui que não enxerga, se tem alguém que é cego aqui entre nós, não? Porque se tivesse, eu ia falar fora do microfone para que a pessoa pudesse me localizar. Então, para a comunidade surda, o meu sinal é esse aqui. Eu agradeço sempre que falo para a comunidade surda, porque eles me deram esse sinal aqui, que me identifica. E para a gente é sempre importante também poder falar para essas pessoas, porque penso que esse tipo de inclusão social seja o tipo de inclusão que deva ser sempre priorizado, das pessoas que realmente precisam ser incluídas. Então, antes que eu faça as minhas considerações iniciais, eu peço à nossa equipe técnica que passe o vídeo institucional que foi preparado para essa sessão. Trabalha no campo há 57 anos, faz da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Distrito Federal uma instituição protagonista na consolidação da capital nacional, principalmente na segurança do abastecimento da nossa população. Por trás deste sucesso, existe uma história de dedicação, conhecimento e inovação. Os engenheiros agrônomos desempenham um papel vital em todas as áreas do agronegócio, moldando o presente e construindo o futuro. E ao longo destes anos, profissionais passaram pela associação, contribuindo para escrever essa história de sucesso. Hoje, vamos conhecer os homenageados de 2024 que personificam e dedicam o compromisso dos engenheiros agrônomos ao agronegócio do Distrito Federal. Eles se destacam em suas respectivas áreas, representando todos os outros engenheiros agrônomos. Categoria 1, Engenheira Agrônoma Professora Michele Souza Vilela. Categoria 2, Engenheiro Agrônomo Pesquisador Eliseu Roberto de Andrade Alves. Categoria 3, Engenheiro Agrônomo Extensionista Cleison Medas Duval. Categoria 4, Engenheiro Agrônomo Associativista Maurício Dutra Garcia. Categoria 5, Engenheira Agrônoma Empreendedora Marjorie Stenler da Veiga. Categoria 6, Engenheira Agrônoma Sociedade Daniela Cristina Kalman. A gente fica feliz em trazer novamente a Comenda do Mérito Agronômico Brasiliense, que esse ano passou a ser denominado Engenheiro Agrônomo Alisson Polinelli, e vem a trazer esse nosso voto de agradecimento aos vultos da agronomia brasiliense em seus 6 perfis, que é o professor, o agrônomo professor, o agrônomo associativista, o agrônomo extensionista, o agrônomo empreendedor, o agrônomo sociedade.
E aí, nisso, a gente vê que as pessoas estão cada vez mais tendo conhecimento da força dessa profissão dentro do Distrito Federal, que hoje é cada vez mais agro e menos esplanada. A Associação dos Engenheiros Agrônomos do Distrito Federal, ao celebrar 57 anos de história, presta homenagem aos que mostram o nosso presente e construíram nosso futuro, lastreados na agronomia de resultados. Seja mais um nesta missão de fortalecimento do agronegócio e da agronomia brasiliense. Entre em contato e faça parte dessa nossa missão. Associação dos Engenheiros Agrônomos do Distrito Federal, cultivando histórias de sucesso há 57 anos. Viva o engenheiro agrônomo! Essa é a agronomia de resultados. Parabenizo o presidente da associação, Antônio Barreto, pelo vídeo e pelas palavras também que proferiu no vídeo. E eu gostaria de convidar, pessoal, a professora Michele Souza Vilela para compor a mesa conosco. A professora Michele já está aqui. Por favor, professora. Registro a presença do senhor Eduardo Teixeira, da Confederação das Associações dos Engenheiros Agrônomos do Brasil, do senhor Pedro Luiz Delgado, representando a Mútua Nacional, do senhor Eduardo Schulter, representando a Federação Agropecuária do Distrito Federal, da Jéssica de Souza Lima Xavier, representando o CREA-DF, e, havendo outras presenças a serem registradas, eu o farei na sequência. Antes de passar a palavra aqui, pessoal, para quem está compondo a mesa, eu gostaria só de dizer que o agro precisa sempre ser respeitado e que são os senhores engenheiros agrônomos que fizeram do agro do Brasil a potência que ele é. Então, do PIB brasileiro hoje, do PIB de todo o Brasil, aproximadamente 1/3 vem do agro. O agro é responsável por praticamente 50% das exportações brasileiras. Nós abastecemos não só o nosso país com alimentos, professora, mas abastecemos também grande parte do mundo. O Brasil se tornou um celeiro no mundo. E isso, em grande medida, se dá graças ao trabalho dos senhores engenheiros agrônomos. Vocês precisam ser respeitados e o nosso agro sempre há de ser respeitado. As nossas famílias hoje, muitas delas têm alimento em casa, muitas não, as nossas famílias têm alimento em casa por causa do trabalho dos senhores. Nós conseguimos, em alguma medida, nos desenvolver também no ramo da tecnologia por causa do trabalho dos senhores, e há uma espécie de transformação acontecendo, como acontece ao redor do mundo, em várias frentes diferentes. Há uma transformação acontecendo no agro ao redor do mundo, e eu me alegro por poder dizer que essa transformação teve início aqui no Brasil. E o Brasil se tornou uma referência. O Brasil, que é um país que é tantas vezes tido como uma referência ruim para o resto do mundo, no que diz respeito à tecnologia do agro e ao agro em si, o Brasil virou uma boa referência e as nossas práticas são copiadas ao redor do mundo.
Digo tudo isso para dizer que essa homenagem que vocês recebem aqui é uma homenagem mais do que justa. E agradeço, Barreto, a você, e peço desculpas por chamar de você, mas só vai sair você. Se você quiser que eu te chame de o senhor, eu chamo. Mas Barreto é um grande amigo, que o fato de ser parlamentar me deu. E ele e o Rafael, o secretário Rafael, são as pessoas que mais trazem a pauta do agro para o meu mandato e mais trazem conhecimento sobre isso. Então, eu te agradeço, Barreto, pelo esforço que você faz por meio da associação para que as pautas de vocês sejam compreendidas, para que a população, de maneira geral, e este parlamento compreenda o que vocês desenvolvem, qual é o trabalho de vocês, qual é a importância de vocês para o Distrito Federal. O trabalho que a associação faz é um trabalho formidável, eu tenho certeza que o secretário está de acordo, e poder receber de vocês o que a gente recebe aqui na Câmara Legislativa torna o nosso trabalho mais fácil e mais eficiente. Eu estendo o agradecimento que faço a você, Barreto, a todos os outros que estão compondo aqui a mesa, mas acho que é justo que ele seja feito na sua pessoa, porque você é aquele que está sempre presente aqui, sempre trazendo essas pautas e batalhando pelos engenheiros agrônomos e pelo trabalho que vocês realizam. Então, eu te agradeço. Eu até bem pouco tempo atrás, pessoal, eu honestamente nem sabia que Brasília estava no mapa dos melhores cafés e melhores vinhos do Brasil. Venho de saber há pouco tempo, depois que me tornei parlamentar e comecei a me debruçar sobre esse assunto, tomei conhecimento que nós somos, que a capital do Brasil é hoje, não só... Aliás, isso é bom que a gente diga, que hoje o Distrito Federal ele não depende só do funcionalismo público mais, isso é um avanço para a gente. Nós temos outras frentes e uma delas são essas que eu mencionei. Então, venho de tomar conhecimento do quanto nós produzimos e do quanto é gerado de riqueza no Distrito Federal pelo trabalho dos senhores. Não sei se todos têm acesso a esses dados, mas o último dado que eu tenho aqui é que a economia do Distrito Federal, na economia do Distrito Federal, o agro é responsável por 6 bilhões, foi responsável por 6 bilhões no ano passado, o que significa dizer que nós estamos gerando riqueza, que nós estamos gerando empregos, que nós estamos prosperando no Distrito Federal. E isso passa, sem dúvida alguma, pelo trabalho de vocês e pelo que acontece aqui hoje na Câmara Legislativa e no governo do Distrito Federal, hoje representado aqui pelo secretário Rafael, o que se dá aqui e no governo, que também é por intermédio do trabalho de vocês. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns por cada iniciativa. A homenagem que é prestada aqui a vocês hoje é mais do que justa e eu espero que nós repitamos isso por muitos e muitos anos e a cada vez que nos reunirmos aqui, eu espero que nós tenhamos novos e melhores resultados a celebrar oriundos do trabalho de vocês. Muito obrigado pela presença e a partir de agora eu passo a palavra àqueles que compõem a mesa aqui junto comigo. Eu estou procurando o meu papel, não estou achando que ele está aqui embaixo, está aqui. Barreto, posso colocar primeiro? Já que falei tanto de você, então vou pedir perdão à professora Michele, que está aqui como a única mulher compondo a mesa, mas vou passar primeiro para ele, passo para a senhora na sequência, pode ser? Então passo a palavra ao presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Distrito Federal, Antônio Barreto. Boa noite a todos. Saúdo a mesa aqui em nome do presidente dessa sessão hoje, o nosso amicíssimo deputado distrital, Tiago Manzoni, ao qual agradeço as palavras aí, carregadas de emoção. É um amigo que a gente teve, que teve no decorrer do tempo e tem fortalecido ainda mais essas pautas tão escondidas do Distrito Federal. Essas pautas onde a gente vê
Brasília como capital do rock, pelo menos eu via na década de 80, 90. Brasília, capital do rock. Brasília, capital da informática e da inovação. Brasília, capital da arquitetura nacional. E Brasília agora, capital do agro, das frutas vermelhas, da agronomia. Então, a gente fica muito feliz dessa oportunidade de fortalecer essa profissão do engenheiro agrônomo como protagonista dessa modificação. Saúdo também ao nosso secretário Rafael Bueno, ao nosso presidente Cleison Duval, ao nosso colega Alexandre do Confeia, ao nosso amigo Fernando Brits, da Associação Comercial, ao Arthur Milhomem, lá da nossa mútua DF, do Clube de Engenharia, a nossa professora Michele, aos nossos amigos Bianconi, que é da Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Distrito Federal, ao Eduardo Schutter, representando a FAP-DF, ao Pedro Assad, representando a Mútua Nacional. Então, a gente fica carregado de emoção, porque, assim, às vezes quando você está jovem lá, você escolhe a profissão. E a agronomia é uma profissão um tanto diferente, ela escolhe você. Você presta um vestibular, você presta um Enem, e você se sente atraído pela formação do alimento, de alimentar pessoas, de ter condições de trazer tecnologia para tornar aquele alimento mais farto e mais barato na mesa de quem quer que seja. Então, a gente fica... É uma profissão um tanto, não que as outras não sejam, mas um tanto nobre, porque a gente pode deixar de fazer uso de muitas outras coisas, agora não pode fazer uso de se alimentar. E se alimentar bem é uma condição muito, muito forte da profissão da agronomia. A gente tem que ajudar o produtor rural a produzir mais, com mais eficiência, com menos custo e com preço. Ainda tem esse detalhe, produzir um produto que quem te dita o preço é o mercado. Então, você tem que se adequar às intempéries. Algum grande empresário lá atrás, salvo engano, foi um ex-presidente da Fiesp, disse que a diferença da agricultura e da indústria é que a indústria tem telhado. Mas a complexidade é a mesma da indústria, é só tirar o telhado, que aí vai aumentar um pouco mais a complexidade. E a gente fica muito feliz em estar nesse momento aqui em Brasília, porque a agricultura e a agronomia em Brasília ela tem um caráter bastante especial, que é a necessidade da pegada da sustentabilidade ambiental. Nós não temos rios caudalosos, nós não temos uma condição farta de recursos hídricos, temos uma regularidade de chuva, mas dependemos muito de produção de alimentos ali próximo da cidade. E essa associação vem, desde o início de Brasília, trazendo esse suporte, desde a situação do ajardinamento de Brasília, onde tivemos aqui um grande nome, um grande vulto, que foi o Ozanam, o jardineiro de Brasília, até o fazedor de parques, que recentemente a gente teve a oportunidade de fazer uma homenagem a ele através de uma publicação junto com a Kelvia Hering, que foi o Ezequias Hering, um grande agrônomo de vulto, aqui regional e até nacional, que catalogou, se destacou por catalogar algumas orquídeas aqui no Distrito Federal, e criou o Parque Ezequias Hering, a EZK, Estação Águas Emendadas. Então, aqui no Distrito Federal, o engenheiro agrônomo ele tem muito do ser ambiental, da sustentabilidade, de que devemos produzir e proteger. E, com isso, ficamos sem palavras de ver essa casa do povo aqui,
abraçar e dar visibilidade. Então, muito obrigado ao deputado Manzoni, onde o ano passado ele já nos acolheu, está nesse ano novamente nos acolhendo, e eu acho que a agronomia brasiliense, dentro dos seus 57 anos, já está marcado dentro do calendário da cidade em ter, nessa casa, um momento de reflexão de quem são essas pessoas, de quem são essas profissões, de o que é que faz essa profissão e como estão os nossos alunos, como serão os próximos agrônomos aqui de Brasília. Então, as professoras aqui, a Michele, a professora do Adalgilza, do IFB, a gente fica muito feliz com a presença de vocês aqui como tutora do conhecimento na base, que é para onde vai os nossos próximos alunos, os nossos egressos. Daqui a 20 anos, eles têm a obrigação de continuar nessa luta de produção de alimentos com a pegada da sustentabilidade, com a necessidade da segurança hídrica e com uma estruturação de combate à grilagem. Provavelmente a formação de riqueza no campo desanime o efeito grilagem tão forte em nossas áreas aqui do Distrito Federal. Então a gente fica feliz, agradeço a presença de todos. Vocês realmente enobrecem essa profissão. Muitos amigos, alguns aqui também não são agrônomos, mas são amigos da agronomia e de alguma forma vocês contribuem, mesmo que seja discretamente, em valorizar esse profissional que no decorrer dos anos, no decorrer dos séculos, deixou de sujar as mãos de sangue e passou a sujar as mãos de terra. Muito obrigado. Obrigado, Barreto. Barreto mencionou as frutas. A deputada Bia Kicis, ela não pôde vir, mandou um recado por meio da Márcia, dizendo que não poderia estar conosco. E ao mencionar as frutas, eu ia deixar para mencionar a Bia lá no final, mas junto com o Barreto, grande parte do que nós temos trabalhado em relação ao agro vem por causa da atuação da deputada Bia Kicis, que é uma amiga, eu brinco e chamo ela de chefe, secretário. Ela é uma amiga e é uma grande defensora do agro e é a deputada federal que mais destinou emendas parlamentares para o agronegócio do Distrito Federal. Então fica aqui, ela merece aplausos mesmo. Então fica aqui o nosso agradecimento à deputada Bia. Infelizmente ela não pôde estar aqui, mas fica o nosso agradecimento e o nosso registro do apoio que ela tem dado ao agro, não só na Rota da Fruticultura, mas em vários projetos da própria Secretaria de Agricultura, da Emater, da Embrapa, e eu tenho certeza que para ela, como para mim também, é uma grande satisfação poder colaborar com o agro do Distrito Federal e do Brasil. Na sequência, eu passo a palavra para a senhora professora da Universidade de Brasília, Michele Souza Vilela. Bem, boa noite a todos. Eu cumprimento a mesa, na figura do presidente da mesa, o deputado Tiago Manzoni. Muito obrigado por esse convite, obrigado por essa homenagem. Eu fico muito feliz de estar aqui representando os professores da Universidade de Brasília e os professores de forma geral. Eu gostaria de dizer que eu fui aluna de graduação em agronomia na Universidade de Brasília. Meu professor, nós temos nosso diretor aqui, outros professores, diretor da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, José Ricardo Peixoto, o professor Marlon Brizola também, da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UNB, a professora Magali também, a professora Nara, tem outros alunos da UNB, e todos que estão aqui, muito obrigado.
eu queria dizer que eu tenho uma felicidade imensa de estar aqui representando isso, porque eu fui aluna de graduação, mestrado, doutorado na UNB. Eu sei que essa profissão é uma profissão linda. A profissão de engenheiro agrônomo é uma profissão que realmente movimenta o mundo, movimenta as pessoas, encanta, alimenta, veste e influencia todo o mundo, toda a população. Então, estar como docente de vários alunos dessa profissão me deixa muito feliz, e eu tenho certeza que todos os nossos professores também estão muito felizes com essas homenagens que vocês estão então oferecendo aqui a nós. A nossa faculdade, em nome da nossa faculdade, eu quero agradecer e dizer que a faculdade ela está lá para formar esses profissionais, e estamos abertos sempre a estar em conjunto com todos que estão aqui presentes, com todos os profissionais dentro dessa área, para que realmente os nossos alunos sejam bem formados, instruídos, e que se formem engenheiros agrônomos de qualidade para continuar esse ciclo lindo, que é o ciclo da engenharia agronômica no Brasil e no mundo todo. Então, muito obrigado, viu, gente? E agradeço a esse momento. Obrigado mesmo. Obrigado, professora Michele, pelas palavras. Eu vou, só antes de passar para o próximo, mencionar aqui alguns aspectos que me chamaram a atenção. A formação de profissionais, que é importantíssima, né? E a nossa educação tem padecido no Brasil inteiro. A gente percebe que muitos dos nossos estudantes chegam ao final do curso superior, muitas vezes analfabetos funcionais, infelizmente. O déficit educacional é tão grande na educação de base que, mesmo após terminar um curso de educação superior, ainda há grande dificuldade de ler um texto e interpretar um texto. Então, eu parabenizo a senhora, professora Michele, e na sua pessoa, todos os outros professores que estão aqui, porque a formação dos profissionais é imprescindível para o país que nós vamos ter. É impossível um país que não forma os seus profissionais ter produtividade, ser um país produtivo. Então, é muito importante que nós estejamos voltados para a formação de profissionais. E aí vou pegar um gancho no que o Barreto tinha falado antes, porque o mercado impõe que só sobrevive quem consegue produzir e vender por preço barato, preço baixo. Não é isso? Então é necessário produzir em escala e vender barato, e só é possível fazer isso se nós formarmos bons profissionais. Agradeço a todos os professores que estão aqui hoje e parabenizo pelo trabalho. O resultado que vocês dão para o Brasil mostra que o que vocês têm feito é de excelência. Muito obrigado. Na sequência, eu passo a palavra para o senhor diretor-geral da Mútua do Distrito Federal, Arthur Milhomem Neto. Obrigado, deputado. Boa noite a todos e a todos. Cumprimento aqui essa importante insigne mesa com todos vocês, deputado Manzoni, secretário de Agricultura, Rafael, tomando conta hoje da nossa produtividade e nossa quantidade de alimentos que estão sendo produzidos. O engenheiro Cleison, representante da Embater, que também convive dia a dia com essa atividade nossa da agricultura lá. Engenheiro Barreto, conduzindo aí a Associação dos Engenheiros Agrônomos, com várias atividades engrandecendo essa profissão. A professora Michele, lá da UNB, trazendo para nós o conhecimento importante para nós fazermos isso. O engenheiro Alexandre, representante aqui, o engenheiro Vinícius, presidente do nosso Confeia, conduzindo aqui toda a dia. O meu amigo Fernando Brits, conduzindo brilhantemente a Associação Comercial do Distrito Federal, na segunda vez, né, Brits? Então, parabéns a todos vocês. Levo depois desse cumprimento aqui, o cumprimento de todos vocês da audiência, tanto que estão aqui presencialmente, como todas as pessoas que estão também na internet, na televisão nos vendo. Levo a todos vocês o nosso boa noite e o cumprimento por essa afinidade. Fico feliz em ver nesse auditório aqui esse tanto de mulher, tá certo? Que não é uma coisa normal. Isso quer dizer, né, que a engenharia agronômica está bem vinculada com isso. E em honra a essas mulheres todas,
o normal seria eu falar você, tá, professor Michel? Mas eu vou pedir permissão para não cumprimentar as mulheres no seu nome, cumprimentar o nome da minha filha que veio comigo, a Betina. Está ali, ó. Por favor, Betina, levante-se. Ela disse que queria me acompanhar, já disse que vai ser engenheira, tá certo? Então, nós temos mais uma pessoa nisso, então o nome dela, eu cumprimento todos vocês, mulheres faladas. Nós estamos aqui hoje fazendo uma homenagem mais do que merecida à engenharia agrônoma. 57 anos de Associação dos Engenheiros Agrônomos de Brasília. Mas a agronomia e a agricultura não tem só esse prazo, né, gente? 57 anos é da Associação dos Engenheiros Agrônomos. Mas a agricultura dentro do Distrito Federal tem 68 anos, tá certo? Desde a criação do Distrito Federal, que a agricultura é exercida aqui dentro. Vocês lembram da célebre história, né, do JK trazendo para cá os primeiros japoneses para fazer plantação? Então, desde o começo do Distrito Federal, nós estamos aqui praticando a agricultura, alimentando o povo, desde o começo, todo tem que fazer. E antes do Distrito Federal, aqui também já tinha pessoas produzindo agricultura. Havia aqui os proprietários dessas terras, dessas fazendas que compõem o Distrito Federal, que foram 104 fazendas que arquitetaram, né, que foram desapropriadas com o Distrito Federal. Todo esse pessoal já fazia agricultura. Qual é a diferença desse tempo para hoje? É a produtividade, é a quantidade de alimentos, é a diversidade, é a alimentação. E aí, então, reside nesse ponto o dedo importante do agrônomo fazendo essa produtividade. Então, em função disso, eu quero parabenizar e levar o meu cumprimento a todo esse povo que tem essa história toda aqui dentro fazendo, mas basicamente agora dando esse parabéns merecido e com muita honra para os engenheiros agrônomos que trouxeram a esse espaço nosso uma produção hoje muito maior do que nós tivemos em todos esses tempos. Sendo assim, cumprimento todos vocês, engenheiros agrônomos, parabenizo e auguro para sempre cada vez mais produção agrícola no nosso país. Muito obrigado e boa noite, meus olhos. Obrigado, doutor Arthur. Seja bem-vinda, viu, Betina? Seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua presença, obrigado por você ter vindo acompanhar seu pai. Na sequência, vou passar a palavra para o meu amigo, presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, Fernando Brites. Boa noite a todos. Caríssimo amigo, lhe chamo de amigo porque realmente o senhor não é meu amigo, o senhor é amigo do setor produtivo do Distrito Federal, que vem emprestando a este setor produtivo do Distrito Federal um trabalho reconhecidamente nobre. E não há nada mais importante na vida da gente do que a sobrevivência. E estas pessoas que o senhor aqui homenageia hoje são aqueles responsáveis pela manutenção da nossa vida. São eles que colocam o alimento na nossa mesa. Então, eu queria, em função disso, homenagear também aqui o Rafael Bueno, que é o nosso secretário de Agricultura, que está fazendo lá um trabalho extraordinário. O Antônio Barreto, nosso amigo que frequenta a Associação Comercial, tem até cargo na Associação Comercial. O Cleison, que é o presidente da Emater, que é responsável pela qualidade daquilo que nós produzimos no Distrito Federal. E vi uma notícia esta semana da produção industrial de frangos no Distrito Federal, que está despontando aí como um setor de negócios muito importante para o Distrito Federal. Cumprimentar o Alessandro Meirelles, que é o do Confea, o Arthur Milhomem, que é meu companheiro de caminhada nos finais de semana, lá no iate, né? E a nossa professora Michele. Parabéns por convidar a professora Michele, porque ficaria aqui o clube do Bolinha, né? Sem ela. Bom,
Eu gostaria de dizer aqui, primeiro fazer um pequeno comercial, que a Associação Comercial foi a primeira entidade criada em Brasília, em 1957, 3 anos antes de Brasília, e foi a Associação Comercial que, no início de Brasília, como não tinha aqui Câmara Legislativa, que também foi criada pela Associação Comercial, era a Associação Comercial que tinha a tribuna livre, e era para lá que vinham todas as demandas do setor produtivo e da sociedade de Brasília. E foi a Associação Comercial que deu as primeiras informações aos primeiros prefeitos e depois governadores do Distrito Federal sobre a necessidade de se fazer alguma coisa para produzir no Distrito Federal, porque o Distrito Federal, ele em princípio foi criado para 300 mil pessoas que trabalhariam para o governo, mais 200 mil para atender essas 300 mil, então nós teríamos uma população de 500 mil pessoas, e hoje nós já estamos com mais de 3 milhões no Distrito Federal. E queria dizer que a Associação Comercial tem muito a ver com isso, com a produção do Distrito Federal, e até hoje se interessa por isso. O nosso deputado Manzoni citou aqui o vinho do Distrito Federal, e a Associação Comercial do Distrito Federal há 4 anos vem capacitando os produtores de uva que são associados da Vinícola Brasília, são 10 propriedades, e por incrível que possa parecer, antes da vinícola, deve ser um caso único no mundo, com a capacitação feita pela Associação Comercial, que trouxe para lá enólogos e especialistas na produção de uvas, e depois trouxe no final um enólogo proprietário de uma grande certificadora que certifica o mundo inteiro, um francês que se deslocou da França para Brasília para fazer os últimos testes com os vinhos. Isso deu tão certo, que nós conseguimos colocar o rótulo do vinho monumental numa feira de vinho, numa exposição, num concurso de vinhos, melhor dizendo, um concurso de vinhos na cidade do vinho brasileiro, que é Bento Gonçalves, e concorreu com mais de 200 rótulos e mais de 7 estados brasileiros produtores de vinho. E nós conseguimos colocar o vinho monumental em primeiro lugar nesta feira em Bento Gonçalves. E eu quero dizer aqui uma coisa que tenho dito para o governo, ou para as pessoas do governo do Distrito Federal. Se os 10 produtores de uva estivessem produzindo uva para a mesa, certamente essa uva iria para a feira, iria para uma feira informal, o governo nem sabia que essa uva existiria, pois o vinho produzido, engarrafado, vai contribuir com 54% de imposto, não é, secretário? Então, somos nós, a Associação Comercial, colaborando com o Distrito Federal. Como o Distrito Federal é relativamente pequeno, nós não temos grandes extensões, nós temos que fazer isso mesmo, é agregar valor. E o Distrito Federal está no Centro-Oeste, e o Centro-Oeste hoje é responsável por 50,1% de toda a produção agrícola nacional. Pouca gente sabe disso. E por que isto? Foi citado aqui no início da solenidade o nome de Alisson Paulinelli, que teve a grande ideia de criar uma entidade pública para desenvolver para o Cerrado sementes, porque eu que sou do Sul, a gente lá tinha a impressão, aquilo que passava para nós é que aqui você tem 6 meses com chuva e 6 meses com seca. E o Goiás só produzia leite, era o que a gente tinha de conhecimento. Pois não é que os gaúchos descobriram que, com um pouco de correção de solo, nós temos um solo aqui virgem, propício para a plantação, e é isso que nos permite, em 4 estados,
ser responsáveis hoje por 50,1% de toda a produção agrícola brasileira, o que não é pouco. Então, isto só é possível porque uma pessoa com o conhecimento de Alisson Paulinelli, que era um engenheiro agrônomo, resolveu adaptar sementes para o Distrito Federal. Isso deu um resultado aqui para o Centro-Oeste. Isso deu aqui um resultado monumental e a Embrapa hoje já está em todos os continentes do mundo. Então, fica aqui a nossa homenagem em nome da Associação Comercial. Eu lhe agradeço muito por ter convidado a Associação Comercial para esta solenidade e dizer que o senhor tem nos sido homenageado também pela Associação Comercial em função de todo esse trabalho que o senhor vem fazendo em nome do setor, em prol do setor produtivo, e isto é de uma importância extraordinária. Parabéns, deputado, e parabéns mesmo, e esta solenidade é da maior importância, porque nós estamos tratando aqui da sobrevivência das pessoas com qualidade, não é? Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Fernando, pelas suas palavras. Obrigado pelo elogio também e por ter me chamado de amigo do setor produtivo. Eu, de fato, acredito no setor produtivo, acredito na produtividade. Penso que o maior gargalo que o Brasil enfrenta é o gargalo da produtividade. A prosperidade está vinculada à produtividade. Então, tudo que eu posso fazer para facilitar a vida de quem produz, eu faço. Assumi esse compromisso antes de me tornar parlamentar e pretendo honrá-lo enquanto na vida pública eu estiver. Porque, no final das contas, as soluções que o Brasil precisa, elas estão aí, na iniciativa privada, no indivíduo, no cidadão, no conhecimento, e eu penso que é disso que nós precisamos. E falei ainda há pouco do déficit educacional que o Brasil enfrenta, e gostaria de registrar aqui a minha admiração profunda pelos professores. Eu, na semana passada, estive em Samambaia, na sexta-feira, e pude falar isso para um grupo de professores, quão importantes eles são na vida de alguém. Eu tenho certeza que todos nós aqui nos lembramos dos professores que tivemos e do quão importantes eles são na nossa história e naquilo que nós nos tornamos na vida enquanto profissionais, enfim, naquilo que produzimos. E queria deixar esse registro aqui da minha admiração por eles e, adiantando o Dia dos Professores, que vai ser amanhã, parabenizar todos os professores que estão aqui pelo dia de vocês e repetir que vocês são importantíssimos para o Distrito Federal e para o Brasil. Bom, há um aspecto aqui do que o Fernando falou que me parte o coração: 54% de imposto, mais da metade do que os senhores produzem, no caso do vinho em especial, fica para o sócio majoritário, que é o Estado. Isso precisa mudar. Não tem condições de um país avançar com uma carga tributária tão elevada. É impossível. Então, eu parabenizo vocês que empreendem no Brasil, no Distrito Federal, porque empreender no Brasil é um ato de heroísmo. Imagina que você trabalha mais da metade do ano para pagar o Estado, no caso dos vinhos. Isso precisa mudar. E faço a ressalva aqui que o nosso governo aqui do Distrito Federal reduziu a alíquota do ICMS para 1% só do vinho. E mesmo com a alíquota do ICMS reduzida, no caso do vinho, os tributos ainda alcançam o patamar de 54%. Vamos em frente que nós havemos de mudar isso um dia. Passo a palavra na sequência ao presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal, a Emater DF, Cleison Medas Duval. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o nosso
presidente da mesa, nosso deputado distrital Tiago Manzoni, e agradecer mais uma vez por essa oportunidade de valorizar uma profissão tão importante para esse país, que é a engenharia agronômica, que são os engenheiros agrônomos. Cumprimentar aqui o nosso presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Distrito Federal, nosso Antônio Barreto Queiroz, né? Nosso Barreto. E também acho que a parceria entre a Câmara Legislativa com o deputado distrital Tiago Manzoni e a associação, né, tem rendido aí esses 2 anos consecutivos de valorização dessa profissão aí, que é o engenheiro agrônomo. Então, parabenizar a associação, tá, por esse momento, né, e junto com a sua vice-presidente da associação, a nossa Loisilene Carvalho, que está ali, a diretora da Emater DF, né? Cumprimentar aqui a nossa professora, Michele, eu tive oportunidade de conhecer desde o início do ano passado, tem feito transformações junto com o corpo de professores da agronomia da UNB, se aproximado das cadeias produtivas, se aproximado do governo, da Emater, da Secretaria de Agricultura, e a gente tem feito um trabalho de parceria muito bacana, né? Que é isso que nós temos que fazer, é valorizar a nossa produção, né? Ensinar os nossos estudantes o que é importante dentro do curso, dentro da agronomia, né? O valor deles, o valor dessa profissão para alimentar esse país e esse mundo, né? Então, cumprimento, em nome da senhora, leve os nossos cumprimentos a todos os professores da agronomia da Universidade de Brasília. Cumprimentar aqui o nosso diretor da Mútua, né, também, o nosso representante do Confeia, aqui também na mesa, e obrigado aí por essa parceria de sempre, junto aos nossos profissionais da agronomia. O CREA tem sido, CREA, Confeia, a Mútua, tem sido grandes parceiros nossos aí, desse profissional, né, ao longo aí da existência de Brasília, da existência do CREA, né? Eu acho que nós temos em torno de 1.700, eu procurei saber aí quantos agrônomos nós temos registrados hoje no CREA. A informação que eu recebi são 1.750 profissionais agrônomos registrados hoje no CREA, então isso é muito bacana. Acho que o Distrito Federal tem muitos engenheiros agrônomos, né? E o CREA tem sido um parceiro dessa profissão desde sempre. Então, obrigado aí por vocês aí, pela presença e pelo apoio, né, a essa profissão. Cumprimentar o nosso Fernando Brix aqui, nosso grande presidente da Associação Comercial aqui do Distrito Federal, que também tem feito um trabalho muito importante para a agricultura do DF, sempre fizeram, né, e o último trabalho de grande relevância feito foi o trabalho com a uva, com o vinho, né? Dando total apoio a essa cadeia produtiva tão importante aqui para o Distrito Federal, que se tornou importante, né? Que até então estava invisível, vamos dizer assim, só na produção da uva. Nós temos, só para os senhores terem conhecimento, 80 produtores de uva aqui no Distrito Federal e alguns deles já passando a produzir vinhos, né? Além da Vinícola Brasília, nós temos outros produtores também que produzem o seu próprio vinho, né? A Vinícola Brasília tem 10 produtores, mas nós temos vários outros produtores produzindo os seus vinhos. E vinhos de excelência, né? Vinhos que têm ganhado aí prêmios nacionais, né? Já por 2 anos consecutivos. Brasília ainda vai dar o que falar na produção de uva. Então, senhor Fernando, levo o meu abraço a toda a sua equipe, né? A associação que tem uma comissão de agricultura, que discute a agricultura do Distrito Federal, né? E tem feito esse trabalho de parceria conosco aí. O nosso secretário de Agricultura, Rafael Bueno, grande parceiro aí da Emater DF, grande parceiro da agricultura. Emater e SEAGRE andam de braços dados, juntos, cada um cumprindo o seu papel, né, e um papel de relevância que ao longo aí desses anos todos tornou o Distrito Federal um grande produtor de várias cadeias produtivas, tanto da agricultura quanto da pecuária, né? Nós somos hoje aí grandes produtores
a nossa maior cadeia produtiva é a avicultura, né? Como foi dito aqui, é a avicultura, viu, Tiago? E depois vem grãos, depois vem a olericultura, que é o carro-chefe da Emater DF, né? Então, eu hoje sou engenheiro agrônomo, presido a Emater do Distrito Federal e sou do quadro da empresa há 17 anos e tenho essa profissão com muito orgulho, né? Sou casado com uma engenheira agrônoma, está aqui hoje a minha esposa Alice, está ali, pesquisadora da Embrapa Hortaliças, então ela é bacteriologista, conheci a minha esposa fazendo mestrado na UNB, viu Michele? E somos alunos de mestrado, tenho a minha formação na Universidade de Viçosa, mas vim para cá fazer mestrado e aqui fiquei, né? Conheci a dona Alice. Aí. Tem muita coisa para falar aqui ainda. Mas, gente, é uma profissão muito bonita, é uma profissão importante. Nós estamos aqui hoje para homenagear os engenheiros agrônomos, homenagear essa profissão que transformou esse país, né, num importador de alimentos a um exportador de alimentos. Hoje somos grandes produtores de alimentos do mundo, abastecemos aí grande parte da população mundial desse planeta, né? E é uma profissão que nos honra muito. E a gente agradece muito quando a Câmara Legislativa, na sua pessoa, Tiago, abre a casa para receber e para homenagear esse profissional, né, que às vezes não é reconhecido, né? As pessoas, nós estamos aqui no meio de agrônomos, no meio de pessoas que conhecem agrônomos, mas a maior parte da população não conhece, talvez, o trabalho do agrônomo, né? Não conhece a importância desse profissional que é responsável por dar a segurança alimentar a 220 milhões de brasileiros. Então, nós temos aí também hoje várias profissões, né, que também apoiam, que estão juntos aí nesse papel de alimentar esse país, né, como os zootecnistas, veterinários, né, tem várias outras profissões também agregados à engenharia agronômica, né, que fazem desse país o que ele é hoje. Mas nós estamos aqui hoje falando desse profissional que eu aprendi aqui hoje com o Barreto, né, que tem vários. Eu achei que tivesse 3 tipos só de engenheiros agrônomos, né, que é o engenheiro agrônomo acadêmico, que estão nas universidades, o engenheiro agrônomo pesquisador, o extensionista, mas eu aprendi hoje que tem o associativista, tem o empreendedor e o quê? Sociedade. E a sociedade, né? Então, o que é o autônomo, né? Então, nós temos aí esses vários profissionais, gente, que estão conosco no dia a dia, produzindo os alimentos, que a população não sabe de onde vem, que nós temos, e quando a Câmara faz isso, ela também nos ajuda a dizer à população da importância que tem a agricultura deste país, que ela não vem da geladeira, o alimento não vem da geladeira, não vem do freezer, muito longe disso, né? Está lá na área rural, está lá com os técnicos, com os produtores, debaixo de sol, produzindo para alimentar esse país, esse mundo, né? E eu quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês, o meu abraço aos nossos extensionistas da Emater do Distrito Federal. Nós temos alguns aqui hoje que serão até homenageados, o Toninho está aqui, agrônomo, o Marconi está aqui, engenheiro agrônomo, a nossa diretora Loisilene também engenheiro agrônomo, o João Ricardo está ali escondido e com a mão no rosto, engenheiro agrônomo também, né? Dizer para vocês, esse dado que o Tiago Manzoni disse aqui, de 6 bilhões de reais, é o valor bruto da produção do Distrito Federal, que a Emater, ela contabiliza anualmente esse valor bruto da produção, e é o que nós temos hoje nos 70% do nosso quadradinho, que é a área rural, é essa produção toda, é esse valor todo, 6 bilhões de reais, que vai da agricultura até a pecuária, né? Nós recentemente, vocês viram aí na mídia,
nós temos queijos de qualidade, né? Fizemos o primeiro concurso de queijo aqui do DF, nós temos café, nós temos agora outro nicho que está crescendo, que é o mel, temos o nicho da baunilha que está crescendo também. Então, Brasília é rico, gente, muito rico na agricultura, né? Aquilo que o Barreto disse aqui, é mais agro do que hoje, como é que é? Esplanada. Né? E gostei dessa sua fala, né? E quero deixar aqui então o meu abraço aqui a todos os engenheiros agrônomos e dizer que essa data, só vou ler um textinho aqui, né? Pequeno para vocês. Nesse dia tão especial, devemos reconhecer o papel transformador dos engenheiros agrônomos no desenvolvimento econômico e social do Brasil. Através do conhecimento técnico, inovação e compromisso com a sustentabilidade, esses profissionais não apenas alimentam o DF, o Brasil, mas também o mundo. Seu trabalho incansável é vital para garantir que, num futuro de desafios climáticos e populacionais, continuemos a ser um dos principais celeiros do planeta. Que essa data sirva para honrar cada engenheiro agrônomo que, dia após dia, dedica-se a transformar a terra em vida, em esperança e em alimento para bilhões de pessoas. Muito obrigado. Obrigado, Cleison. Cleison é mais um desses que o cargo público me apresentou e eu fico muito feliz, Cleison, de poder contribuir. Obrigado por ter se aproximado do mandato. Pode falar. Eu vou falar. O Tiago disse que não conhece 30 agricultura. segundos. 30 segundos. Mas ele foi esse ano e o ano passado, gente, todos os eventos que vocês conhecem, Agro Brasília, Queijo, Flor, Encontro de Mulheres Rurais Empreendedoras, todos esses eventos, essas feiras que nós realizamos, teve o recurso do nosso deputado distrital, Tiago Manzoni. Então, ele hoje é quase que um padrinho da agricultura do Distrito Federal, né? Fazendo aqui um paralelo com a nossa madrinha da agricultura, que é a deputada Bia Kiss, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, né? Que é uma parlamentar que, sem conhecer nada de agricultura, se transformou numa das maiores apoiadoras do agro do DF, e não só do DF, hoje ela é defensora do agro do país inteiro, né? Então, deixando aqui essas palavras de agradecimento à nossa deputada federal, Bia Kiss, também. Obrigado, Cleison. Eu tinha até anotado aqui para falar das emendas, e de fato eu destino, fico muito feliz com o resultado que isso dá para o Distrito Federal, né, com os resultados apresentados, e fico muito feliz também de poder dizer que quem me pediu primeiro, Márcia, para destinar a emenda para o agro foi a deputada Bia. Quando o mandato iniciou, a Bia falou: Tiago, eu quero muito que você ajude o agro, preciso que você destine emendas para o agro, porque o nosso agro produz, falou da rota da fruticultura, falou um monte de projeto do agro, me levou em algumas regiões e para mim motivo de grande satisfação, porque esse dinheiro é dinheiro do pagador de imposto. E quando a gente pega o dinheiro do pagador de imposto e coloca no agro, isso tem retorno para a sociedade e retorno de tantas formas que às vezes é até difícil a gente medir, mensurar. A principal delas é a que o Fernando colocou ainda há pouco, é a conservação da nossa existência. Então eu faço com muita alegria e agradeço ao conselho que a Bia me deu logo no início do mandato para que eu colocasse verba parlamentar, verba de emenda parlamentar no agronegócio. Bom, registrando presenças aqui, eu registro a presença do meu amigo Luiz Carlos Peixoto, aqui na primeira fila, a quem carinhosamente eu chamo de chanceler ou de comendador, embora ele não seja chanceler. Botei ele numa situação difícil outro dia, né? Apresentei ele para alguém como chanceler, bem aqui na salinha aqui atrás. Falei: esse aqui é o chanceler Luiz Carlos Peixoto. E a pessoa para quem eu apresentei não percebeu que era brincadeira e começou a perguntar para ele onde é que ele tinha trabalhado como chanceler. E aí, quando eu voltei, ele falou: deputado, como é que você me deixa numa situação dessa? E quando ele me chama de deputado é porque ele quer brigar. Quando ele não está brigando, ele me chama pelo nome. Então, está aqui o chanceler e está aqui também o doutor Paulo Afonso Romano, secretário-geral do Ministério da Agricultura, a quem eu agradeço a presença também e passo a palavra
para representando o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, o conselheiro federal Alexandro Meirelles possa também proferir palavras aqui, o seu discurso a nós. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Cumprimentando o presidente, senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o deputado Tiago Mazzoni. Cumprimento também o senhor diretor-geral da multa do Distrito Federal, aqui representado pelo Arthur Neto. Cumprimento também ao senhor presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Distrito Federal, Antônio Barreto, no qual eu saldo os demais autoridades, presentes à mesa. No ato, representando o presidente Vinícius Marques, ele agradece o convite, presidente, por essa noite de homenagem aos profissionais da engenharia agronômica, profissionais estes de suma importância para toda a sociedade. Parabenizo também a Câmara Legislativa pela homenagem no Dia do Engenheiro Agrônomo, valorizando esta profissão de suma importância e relevante à sociedade brasileira. E o presidente pediu para deixar aqui uma mensagem para os engenheiros agrônomos. Os engenheiros agrônomos é um guardião do futuro da agronomia. Cada colheita bem-sucedida tem um toque cuidadoso de um engenheiro agrônomo. A agricultura sustentável começa na mão de um engenheiro agrônomo dedicado. O engenheiro agrônomo transforma a ciência em alimento e vida. Parabéns a todos os engenheiros agrônomos aqui presentes e meu muito obrigado e agradeço ao presidente pelo convite. Boa noite. Obrigado, Alexandro. Antes de passar a palavra para o secretário de Agricultura, para ele encerrar aqui as nossas palavras e nós podermos entregar as homenagens, eu gostaria só de consignar a presença aqui do Daniel Radar. Eu não estou vendo... Radar está ali. Seja bem-vindo, meu amigo. Daniel Radar vem aqui representando a si próprio e também a nossa senadora Damares, de quem ele é assessor. Obrigado pela presença, Radar. Mande um abraço para a nossa senadora, ela é uma grande amiga. Fala para ela que ela está muito bem representada aqui por você hoje à noite. Obrigado. Passo a palavra na sequência para o nosso secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, a SEAGRE-DF, Rafael Bueno. Boa noite, deputado Tiago Mazzoni. Aqui tenho a graça, satisfação de chamar de amigo. Amigo aí de uma caminhada que muitos não sabem. Árdua, mas frutuosa. Quero aqui também cumprimentar de uma maneira muito especial meu amigo, colega engenheiro agrônomo, Cleison, que tem feito um trabalho brilhante à frente da Emater. A Emater DF hoje, senhores, nós podemos falar com orgulho que é a melhor empresa de extensão rural pública do país. E isso é um orgulho do Distrito Federal. Quero fazer aqui uma menção e um agradecimento, e aí eu cumprimento a todos os colegas de Secretaria da Agricultura, ao meu colega engenheiro agrônomo também, Barreto. Quero também fazer uma menção mais do que especial, minha colega de faculdade, hoje professora da Universidade de Brasília, a minha casa, a minha academia, Michele, cumprimento a todos, e o Fernando também, um grande amigo, lutador e desbravador na parte do comércio, né, Fernando? Quantas vezes nós sentamos e discutimos a forma de vender os produtos labutados e trabalhados pelos profissionais de agronomia e os produtores do Distrito Federal. Mas, senhores, eu quero também fazer uma menção especial, que eu não poderia deixar de fazer aqui, a dois especiais amigos que vêm da cidade de Formosa, Jackson e Ivana, que estão ali em cima, um grande abraço, e a profissionais que estão literalmente no campo, fazendo com que a produção do Distrito Federal aconteça, Fernando. E aí a gente tem que observar que o Distrito Federal, ele é o recordista brasileiro quando a gente fala em produtividade de soja, de milho, de trigo e de feijão. E não dá para a gente falar isso sem citar a nossa principal cooperativa de produção de grãos do Distrito Federal, que é a Copadef, na qual eu saúdo o engenheiro agrônomo Cláudio Malinski, que está ali no fundo.
um grande amigo e, com certeza, uma das pessoas que me ensinam muito como profissional de campo, Cláudio. Pode saber que eu me inspirei e ainda me inspiro muito no seu trabalho e na sua dedicação. Senhores, o Distrito Federal ele tem uma característica sine qua non quando nós falamos do agro. Nós temos uma dimensão territorial muito pequena, mas o produtor do Distrito Federal, ele atravessa esses desafios, como eu já falei, focado em produtividade. E nós não deixamos a desejar para nenhuma parte do país, por exemplo, quando falamos de produção de aves de corte industrial, como saiu hoje uma matéria, o Cleison já citou, também o Fernando havia citado, aonde foi gerado no ano passado R$1 bilhão em negócio nessa cadeia. Aonde R$1 bilhão, deputado. R$1 bilhão, deputado, nessa cadeia. São 5 mil empregos diretos, apenas nesses aviários que estão aqui. De onde vem o milho para alimentar esses animais? Vem do Distrito Federal. Vem do Distrito Federal. Fruto do esforço dos engenheiros agrônomos que estão lá na ponta e no campo. Quando nós falamos de semente de soja, e aí eu faço também uma menção especial ao presidente do PGT que se faz presente, Fábio Cipriano. Sabe, Fábio, a gente está falando que 40% da soja produzida no Distrito Federal, ela é destinada para semente, ela não é grão. Então ela vai com um valor agregado muito mais alto, Wilson, porque tem uma carga genética muito forte. E basicamente são sementes básicas, que vão para outros estados da federação serem multiplicadas e, sim, virarem sementes comerciais. Mas a gente não pode esquecer a parte da olericultura. Quando a gente fala da olericultura, sabe, professora Michele, a gente se depara muitas vezes com um número impressionantes, como de 1.800 hectares de alface plantada no Distrito Federal. Um universo em um território tão pequeno. E o que me chama mais a atenção, porque de todas essas cadeias, em todas essas cadeias, nós contamos com a presença do engenheiro agrônomo. O nosso governador Ibanez, ele não tem se furtado, pelo contrário, ele tem apoiado e colocado muito esforço dentro da área rural do Distrito Federal. Primeiro, porque nós precisamos produzir alimento, e alimento é importante para que a gente abasteça a nossa cidade, que a cada dia cresce mais. Mas também nós temos que pensar que dependemos da água, e se estamos falando de água, nós temos que falar de preservação de solo e também de meio ambiente. Nós precisamos ter cada vez mais sistemas conservacionistas, uma irrigação mais adequada. Por isso estamos investindo tantos em canais, sabe, o deputado? Durante esse governo já foram mais de 130 quilômetros de canal tubulado, em parceria SEAGRE e Emater. Estamos construindo mais de 240 reservatórios escavados, revestidos com geomembrana, para não esforçar demais esses canais. Temos trabalhado em cadeias agropecuárias como o fortalecimento do queijo, fortalecimento do vinho, fortalecimento da fruticultura, porque a cada vez mais nós queremos aumentar a produtividade do Distrito Federal nesse espaço tão pequeno, preservando as áreas rurais contra o avanço desordenado das cidades e garantindo que o Distrito Federal cada dia mais seja menos dependente do alimento que venha de fora. Isso, senhores, não seria possível sem o suor e o sangue que muitas vezes derramamos no campo, aonde somos muitas vezes médicos, nutricionistas, conselheiros, mecânicos, enfim, é uma infinidade de profissões que mesmo de uma forma não regulamentada, nós acabamos exercendo lá na roça, quando a necessidade aperta. Isso a gente sempre pode contar com um profissional de agronomia. Eu tenho orgulho de ser engenheiro agrônomo, nunca pensei em ter outra profissão. Parabéns a todos os engenheiros agrônomos pelo nosso dia. Que Deus os abençoe ricamente. Obrigado. Obrigado, Rafael. A gente vai passar para as
entregas das homenagens, nosso cerimonial já vai organizar. Aí a gente que está aqui em cima, compondo a mesa, nós vamos descer para entregar a eles aqui embaixo as homenagens, tá bom? Mas eu queria só compartilhar com vocês, o Rafael falou aqui, como é que a gente se conheceu. Eu fui tomar um café com ele para pedir o apoio dele para as eleições de 2022. Falei, rapaz, preciso de voto, a gente precisa ganhar a eleição. Aí ele falou assim, claro, você me apoia também, porque ele era candidato a deputado estadual por Goiás. E foi assim que a gente se conheceu e nasceu daquele café lá em Águas Claras, uma grande amizade. E eu fico feliz demais, cara, que a gente possa estar de alguma maneira contribuindo para o avanço do Distrito Federal e de pautas tão importantes como essas que a gente está conversando e refletindo aqui. O Barreto falou no início do discurso dele, falou sobre uma reflexão. E o Rafael terminou agora parabenizando... Quem é que está corrigindo? O CREA. Que são 5.600 engenheiros agrônomos registrados, ao invés de 1.700, como havia sido colocado, são 5.600. Então, a reflexão que nós trazemos, eu tenho certeza que faz com que a nossa sociedade comece a pensar e enxergar as coisas de um jeito diferente para melhor. E eu penso que é por isso, Rafael, que o governador Ibanez se sente tão à vontade de apoiar o agro como ele tem apoiado, porque tem lógica, tem resultado, as coisas acontecem e vocês merecem mesmo as felicitações que você encerrou aqui, dando para todo mundo. Parabéns pelo dia de vocês, parabéns pelo trabalho de vocês, que vocês continuem trabalhando e prosperando. Faço minhas as palavras do Rafael quando ele encerra dizendo: Deus abençoe vocês. Neste momento, daremos início à entrega das comendas de mérito e das moções de louvor. Solicitamos ao presidente desta sessão solene, deputado Tiago Manzoni, e às demais autoridades da mesa de honra que, por gentileza, se posicionem à frente do dispositivo. Senhoras e senhores, a Comenda do Mérito Agronômico Brasiliense 2024, engenheiro agrônomo Alisson Paulinelli, da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Distrito Federal, irá outorgar, e nós iremos acompanhar em vídeo, essa entrega da comenda ao senhor Eliseu Alves, na categoria pesquisador da Embrapa. Vamos acompanhar neste momento no vídeo que vai ser exibido agora. Senhor Eliseu, essa é uma singela homenagem da nossa Associação dos Engenheiros Agrônomos do Distrito Federal ao senhor como engenheiro agrônomo pesquisador na nossa categoria da Comenda de Mérito Agronômico Brasiliense 2024, engenheiro agrônomo Alisson Paulinelli. A gente fica bastante feliz de ter essa oportunidade de homenagear o senhor e trazer isso como um exemplo para os próximos engenheiros agrônomos, para os próximos estudantes, para os próximos profissionais do agronegócio aqui do Distrito Federal. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Olha, eu quero dizer que o Distrito Federal é um exemplo de agricultura moderna. E esse trabalho é um trabalho dos nossos engenheiros agrônomos e outros profissionais que trabalham para modernizar a agricultura brasileira.
A Associação dos Engenheiros Agrônomos do Distrito Federal outorga a Comenda de Mérito Agronômico Brasiliense 2024 na categoria Engenheira Agrônoma Professora a Michele Souza Vilela. A Associação dos Engenheiros Agrônomos do Distrito Federal outorga a Comenda de Mérito Agronômico Brasiliense 2024 na categoria Engenheiro Agrônomo Extensionista ao profissional Cleison Mendes Duval. A Associação dos Engenheiros Agrônomos do Distrito Federal outorga a Comenda de Mérito Agronômico Brasiliense 2024 na categoria Engenheiro Agrônomo Associativista ao profissional Maurício Dutra Garcia. A Associação dos Engenheiros Agrônomos do Distrito Federal outorga a Comenda de Mérito Agronômico Brasiliense 2024 na categoria Engenheira Agrônoma Empreendedora a Major Stenler da Veiga. Convidamos o senhor Eduardo Schulter, que neste ato representa o senhor Fernando César Ribeiro, para receber a homenagem Amigo da Agronomia Brasiliense 2024. Senhoras e senhores, neste momento faremos as entregas das moções de louvor. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, mediante proposição do deputado Tiago Manzoni, confere a presente moção de louvor a Adailton Soares Guimarães pelos relevantes serviços prestados à engenharia agronômica do Distrito Federal. Brasília, 14 de outubro de 2024, assina deputado Wellington Luiz, presidente. Moção de louvor a Adalgisa Maria Ferreira.
A Câmara Legislativa do Distrito Federal, mediante proposição do deputado Tiago Manzoni, confere a presente moção de louvor a Alisson Santos Neves pelos relevantes serviços prestados à engenharia agronômica do Distrito Federal. Pelos relevantes serviços prestados à engenharia agronômica do Distrito Federal, convidamos para receber moção de louvor Arthur Milhomem Neto. Moção de louvor a Brasil Américo Louli Campos. Solicitamos aos homenageados que, ao serem convidados, entrem pelo meu lado esquerdo. E convidamos para receber moção de louvor Carlos Eduardo de Castro pelos relevantes serviços prestados à engenharia agronômica do Distrito Federal. Pelos relevantes serviços prestados à engenharia agronômica do Distrito Federal, convidamos para receber moção de louvor Eduardo Luiz Lafetá de Oliveira. Convidamos Fábio Cipriano Chaves para receber moção de louvor. Pelos relevantes serviços prestados à engenharia agronômica do Distrito Federal, convidamos para receber moção de louvor Flávia Louzeiro de Aguiar. Moção de louvor a Hélio Orides Dalbelo, pelos relevantes serviços prestados à engenharia agronômica do Distrito Federal. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, mediante proposição do deputado Tiago Manzoni, confere a presente moção de louvor a Ieda de Carvalho Mendes pelos relevantes serviços prestados à engenharia agronômica do Distrito Federal. Brasília, 14 de outubro de 2024, assina deputado Wellington Luiz, presidente.
Recebe moção de louvor neste momento Ieda de Carvalho Mendes. Convidamos Ivan Engler para receber sua moção de louvor pelos relevantes serviços prestados à Engenharia Agronômica do Distrito Federal. Moção de louvor a José Ricardo Peixoto. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, mediante proposição do deputado Tiago Manzoni, confere a presente moção de louvor a Josefino de Freitas Fialho pelos relevantes serviços prestados à Engenharia Agronômica do Distrito Federal. Convidamos Júlio César Albrecht para receber moção de louvor pelos relevantes serviços prestados à Engenharia Agronômica do Distrito Federal. Convidamos Ladiluce Pereira Armond para receber moção de louvor. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, mediante proposição do deputado Tiago Manzoni, confere a presente moção de louvor a Leonardo Medeiros Duarte Júnior. Convidamos para receber moção de louvor Lorene Raquel de Souza. Pelos relevantes serviços prestados à Engenharia Agronômica do Distrito Federal, convidamos para receber moção de louvor Marlon Vinícius Brizola. Convidamos para receber moção de louvor Natália Lima de Araújo Almeida pelos relevantes serviços prestados à Engenharia Agronômica do Distrito Federal. Convidamos Nilvo Altman para receber moção de louvor.
Moção de louvor a Patrícia Arantes de Paiva Medeiros pelos relevantes serviços prestados à engenharia agronômica do Distrito Federal. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, mediante proposição do deputado Tiago Manzoni, confere a presente moção de louvor a Pedro Luiz Delgado Assad. Convidamos para receber moção de louvor Renato Leal Caetano. Convidamos Ricardo Roriz para receber sua moção de louvor pelos relevantes serviços prestados à engenharia agronômica do Distrito Federal. Para receber moção de louvor, convidamos Simone Ribeiro da Silva. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, mediante proposição do deputado Tiago Manzoni, confere a presente moção de louvor a Wilson José Brandão Júnior pelos relevantes serviços prestados à engenharia agronômica do Distrito Federal. E neste momento faremos menção aos homenageados desta noite, com moção de louvor que não puderam estar aqui conosco. Faremos então a leitura destes nomes: Adriana Rezende Avelar de Oliveira, Antônio Carlos dos Santos Mendes, Bruno Eric Francisco Alvim de Oliveira, Cláudio Manlinski, então vamos aplaudir o senhor Antônio Carlos dos Santos Mendes, que irá neste momento receber sua moção de louvor. Não, os outros não estão. É só o diretor de Adriano está. Aqui, ó. Esse daqui tá aqui. Adriano está. Convidamos Marcone Moreira Borges para receber sua moção de louvor. A Adriana Rezende Avelar de Oliveira. Convidamos para receber moção de louvor Cláudio Manlinski pelos relevantes serviços prestados à engenharia agronômica do Distrito Federal. Bruno Eric Francisco Alvim de Oliveira. Flávio Henrique Boechat de Aguiar, José Guilherme Brenner, Leandro Luiz Maldaner, o senhor Luiz Carlos Peixoto, também homenageado nesta noite com moção de louvor.
O senhor Paulo Afonso Romano recebe também moção de louvor pelos relevantes serviços prestados à Engenharia Agronômica do Distrito Federal. O senhor Paulo José Kramer moção de louvor a Valdemar Valentim pelos relevantes serviços prestados à Engenharia Agronômica do Distrito Federal. Valdemar Valentim Sense. Queremos homenagear também Júlio César Lima de Jesus Lemos. Moção de louvor a Iago Mendes Gonçalves, pelos relevantes serviços prestados à Engenharia Agronômica do Distrito Federal. Senhoras e senhores, neste momento, convidamos o senhor presidente desta sessão solene, deputado Tiago Manzoni, para o encerramento desta cerimônia. Bem, pessoal, agradecendo a todas as autoridades presentes, a equipe de apoio que nos auxiliou para que tudo corresse bem, e a todos que nos serviram aqui, e claro, agradecendo a todos os convidados que vieram à Câmara Legislativa para essa celebração, eu encerro a presente sessão solene às 21h12. Muito obrigado pela presença, Deus abençoe vocês.